Que alegria de viver! Que tal você tomar um cafezinho com o Guru, aquele café maravilhoso que vai adicionar coisas boas na sua vida. Chega de coisas ruins, vamos aprender coisas maravilhosas, vamos buscar a felicidade. Ela pode sim ser um estado de permanência, e aqui eu estou tão feliz nesse programa que eu estou permanentemente no meu propósito de vida. E quem também está muito bem com a natureza é o meu ursão da Harp. Desperta a força da sua natureza. Já vai lá, escaneia aqui o QR Code, usa o cupom do Guru. Você vai ficar assim impressionadíssimo com o preço e com a sustentabilidade. Tudo ali eu garanto que é feito pensando na natureza. As estampas são criativas e lindas, como essa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó que legal, ó. Linda demais, porque a vida é movimento e tudo está conectado. Então, você já está consciente da sua roupa, você que é um desperto, você que está estudando aqui no Café com o Guru, né? Você que também que assiste o Paranormal, para ter coisas boas na sua vida. E eu falo sempre da linha Pais e Filhos, que é a mais incrível de todas, que eu sempre uso com o meu filho. A gente sai com a mesma camiseta e é muito legal, dá para você guardar momentos incríveis, incríveis. Eu fico tão feliz, né? Vocês sabem como que é criança, quando cisma, que quer emburrar. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos sair de papai e filhinho? E já sai ali com uma alegria, com uma felicidade, é muito legal. Então, se você estiver precisando de calças, bermudas, agasalhos, Harp, aproveite o cupom e o preço é tão baixo porque eles fazem de tudo, desde a fabricação até a entrega. Então, dá para deixar o preço muito legal e com essa força da natureza. E antes mesmo de eu apresentar o Fabrício Guerra, que vai ser um papo muito legal, eu vou dar uma Harp para ele aqui, ó, que chegou o ursão na embalagem reciclada aqui, ó, que legal. Vamos descobrir qual é a Harp do Fabrício. Muito obrigado. Olha lá, que show. É isso aí, ó. Mandou ver, ó, parecida com a minha. Muito bom. Maravilha. É isso aí. A Muito obrigado. Harp sempre, sempre mandando bem. Pode deixar aí, não tem problema no chão ali, depois a gente pega. Maravilhoso. Então, aproveite a Harp, ó. Vai ficar um tempão aqui, só se escanear. Tem no link da descrição, quem tem dificuldade com o QR Code, eu não sei mexer em QR Code, só apertar no link também que você vai cair lá na Harp. Tudo bem, meu querido Fabrício Guerra? Tudo bem, prazer estar aqui com você, viu? Muito feliz. Legal, que bom que você está aqui. Você foi muito indicado, né, por pessoas que a gente gosta muito. Para eu começar a entender, eu podia perguntar da sua infância, mas antes eu vou perguntar quem é o Fabrício Guerra, por que você está aqui? Manda ver aí, tranquilo. Bom, Quem é você? Fabrício, eu sou de São Domingos do Prata, interior de Minas Gerais, né? Uhum. Nascido e criado lá e, na verdade, uma vida muito comum, muito longe da questão espiritual, nunca foi uma realidade na minha vida. Venho de um berço de igreja católica, né? Cidade Uhum. pequenininha, de 18 mil habitantes, então a minha realidade era muito fora dessa curva, né? Formado em administração de empresas, né? E hoje eu trabalho com coach de vida, né? Trabalho na parte de terapia, né? E essa é a minha atual profissão. E eu fui bancário por muito tempo e vivi uma transição de carreira, né? Que tem muita relação com esse meu movimento com a espiritualidade, porque em algum momento, né? A minha profissão ela não casava com o movimento que a vida espiritual minha estava tomando, porque há uns 8 anos atrás, 9 anos para ser mais correto, é que eu comecei a viver esse movimento de aproximação com a vida espiritual, né? Então eu me despertei em relação a essa existência da vida espiritual, né? Em uma casa espiritualista, né? Onde eu fui acolhido, fui direcionado, né? E aí um espírito lá que estava sendo recebido por um médium, né? De psicofonia, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, se você
pegar um papel e caneta, você já está pronto para escrever. E eu estava ali meio perdido, meio sem entender o que estava acontecendo, que eu fui acompanhando a minha esposa, que tem a veia espírita, vamos dizer Uhum. assim. E aí eu fiquei achando aquilo muito estranho, não dei muita confiança, sabe? Tava meio peixinho fora d'água. Mas ele direcionou um movimento para nossa família. Tava eu e ela lá, e ele direcionou que a gente fizesse lá as orações em casa, né? O que na doutrina espírita chama de evangelho no lar, Sim. né? E aí a gente começou a fazer esse evangelho no lar. E à medida que a gente ia repetindo aquele encontro, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes no meu corpo, sabe? Um movimento diferente. Eu sentia vibrações, energia passando naquele momento da oração, e isso começou a me chamar a atenção e aguçou a minha curiosidade. E aí eu comecei a estudar o livro, que é o brinco, que é o primeiro livro que eu li de verdade, que é o Livro dos Espíritos, né? Porque até ali eu enrolava com a escola, com os livros, né? E aí eu peguei aquele livro e comecei a ler o livro do Allan Kardec. E a sensação que eu tive é que eu já tinha lido aquilo. Aquilo fazia parte de coisas que eu falava no meu dia a dia, e eu me conectei muito com o que estava ali. E aí me aguçou, né? E dali para frente eu continuei vivendo aquele momento da Evangelho no lar, mas cada vez mais curioso e mais vivenciando a parte espiritual, porque no início eu vivia por um dogma, por uma questão religiosa, no sentido de conexão com Deus. E em um certo momento aquilo foi direcionando, né, para um movimento espiritual. E aí eu terminei esse livro e fui buscar uma segunda leitura, que foi o Livro dos Médiuns, né? Que, como a minha cidade é muito pequena, né? E vamos falar assim, a cultura religiosa, né? Ela tem as suas restrições, então não tinha a quem buscar, a quem perguntar. E aí eu fui atrás do Kardec, gostei do primeiro, fui procurar o segundo. E aí eu comecei a ler o Livro dos Médiuns, e quando eu estava fazendo a leitura da segunda parte do Livro dos Médiuns, veio aquela conexão lá de trás. Eu acho que já tinha passado uns 6 meses de quando começou, né, esse movimento. Eu lembrei da questão do moço falando que se o meu pudesse botar o meu braço, ele já estava pronto para escrever. E era em casa, exatamente num domingo, meia-noite, estava todo mundo dormindo. Meia-noite não no sentido de horário específico, era a realidade do que estava acontecendo. E aí eu parei exatamente num processo do Livro dos Médiuns, onde ensina a fazer uma evocação para uma psicografia. Uhum. Aí aquilo estava muito forte na minha cabeça. Aí eu falei assim, se esse negócio existe, eu vou descobrir agora. Peguei um rascunho de um papel, de uma caneta, sentei numa sala e fiz o que estava escrito lá. Fiz uma evocação em nome de Jesus, como manda o Livro dos Médiuns. E aí o meu braço começa a se movimentar, né? E eu olhando aquilo e pensando, sou eu. A minha cabeça ainda era contrária a esse processo. Eu achava que era eu que estava fazendo aquele movimento. E aí eu fui tendo um pouco de... Vai soltando, né? E aquele processo, eu perguntava, aí eu começava a lembrar da minha leitura do livro, ensinando a como lidar com o mundo espiritual. E aí eu fui tentando exercer, mas com um pezinho frio, com medo, né? E com uma sensação assim, de que eu estava fazendo algo de errado. Mas aí a minha folha acabou. De tanto rabiscar ali, para um lado, para o outro, a folha acabou, e eu pedi para o espírito, né? Eu posso pegar outra folha? Aí fui lá e peguei um bolo de folha. E aí eu acalmei. Na hora que eu levantei e voltei, eu acho que minha ficha caiu, eu acalmei. E aí eu comecei a usar aquilo que eu tinha aprendido nas leituras do livro. E aí eu conversei, eu interroguei, tentei pegar a sacanagem, fiz tudo que manda o figurino. Mas em algum momento aquele espírito começou a falar coisas muito íntimas minhas. Ele escrevia, né? E aí falou o nome do meu pai, falou, e eu ficava assim, é eu, não é eu? E aí isso foi acontecendo até um determinado momento, é que eu fui sentindo uma proximidade. Eu entendi que aquele espírito era o espírito da minha tia. Uma pessoa muito boa. Eu brinco que se tinha alguém que eu teria segurança de estar ali fazendo aquilo, era ela. E aí fechamos aquele dia, umas 2 horas, nós dois ali conversando, fiquei muito emocionado. No dia seguinte, eu acordo e falo assim, minha esposa, Juliana, eu tenho uma coisa para te contar, mas você vai me prometer que você vai falar que eu estou ficando doido. Aí eu contei a história toda. Eu peguei aquele
papel todo que tinha lá de escrita, e levei na casa do meu pai, porque é a irmã dele, né? E aí o meu pai ficou muito emocionado na hora que eu contei a situação. Meu pai é católico. E aí ele falou assim, peraí. Aí ele foi no quarto dele, pegou uma cartinha que essa minha tia escreveu quando ele saiu de casa aos 12 anos para ir para o seminário. Ele estudava, na época, colégio interno, né? Ele estudava no colégio interno. Aí minha tia escreveu uma cartinha, ela encarnada ainda. Aí na hora que ele pegou a carta, a letra que tinha na carta é a letra que tinha no meu papel. Então, naquele momento eu tive a certeza que existia um movimento espiritual e um movimento de identidade. E aí aquilo foi aguçando a minha curiosidade, e daí aconteceu o meu desenvolvimento junto ao processo de psicografia. Então, daí iniciou a minha relação com a vida espiritual, aí todo um processo de desenvolvimento, né, com isso, e também um movimento meu mesmo de descoberta, sabe, de relação com essa vida espiritual. Então, esse é o Fabrício, e uma das vertentes, né, que a gente vive hoje na vida espiritual é através da psicografia, que foi desenvolvida ao longo de alguns anos, né, e hoje eu faço trabalho de cartas psicografadas, cartas consoladoras, né, para entes queridos. Então, é um dos trabalhos que eu participo hoje, né. Então, esse é o sentido de eu estar aqui, essa é a minha relação, né, com a vida espiritual. Entendi. Então você veio, qual foi a cidade de Minas que você São falou? Domingos do Prata. São Domingos do Prata. Quantos habitantes mais ou menos? 18 mil habitantes. 18 mil. Uma cidade razoavelmente pequena. Pequenininha. O que tem de bom lá? Tem queijo? Tem queijo, tem um doce de leite bem gostoso, que tem gente aí que eu prometi, sabe? Minas tem dessas delícias. Pão de lá, queijo. Né? Tudo que faz na cozinha lá é maravilhoso. Eu adoro Minas Gerais. Às vezes eu vou para a cidade de Monte Verde, mais sim. perto de São Paulo aqui, é bem legal lá. O pessoal fica, o carinha do podcast, sou eu. Todo mundo acha que é mentira quando eu tô lá. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu falo, tô comendo doce de leite. Muito bem, então você veio de uma cidade pequena com toda a problemática do Brasil, que é o berço católico. Não que o católico seja um problema, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso, eu falo que não é muito opcional, todo mundo já vira católico, assim, meio que, quase que obrigatoriamente, quase. É um processo de evolução, de construção, meio normal, e depois todo mundo pula para ver um Kardec, um tarô, é normal também isso, né? Então, para isso que esse programa existe, para dizer que você é normal, não é? Que você contou uma coisa curiosa, quando você foi contar para sua mulher, que muito provavelmente deve ser a mulher que você mais tem intimidade, houve um problema ali, né? É uma insegurança total, né? Porque o preconceito meu e o medo para essa parte espiritual era muito grande. Eu nunca tinha vivido aquilo. Então, para mim, na minha cabeça, né, na minha consciência ali, eu estava fazendo algo que não era legal, você está entendendo? Então eu tinha esse preconceito que eu fui quebrar alguns anos depois de um desenvolvimento e de um entendimento, né? Que eu fui criando mais segurança em relação a isso. Mas a questão é que é um preconceito, porque a minha cidade é uma cidade muito pequena, eu tenho filhos, né? E a exposição, né, nesse caso, minha, é muito grande. Você ia ser taxado dos doidinhos dos espíritos. O menino que conversa com os espíritos. É curioso isso, eu vejo muito isso, as pessoas têm medo, aí quando elas vêm do paranormal, aí elas ficam famosas e o pessoal começa a gostar. Então vai abrir o meu... Saiu do doido pro cara bacana, né? Tem essa... Aqui porque a cidade é pequena, então funciona assim, às vezes eu tô no passeio, aí alguém atravessa, eu sei que tem uma dificuldade ali. Ou então alguém faz como se fosse um santo, que é o que mais me dá o pavor, que é o outro lado da história, né? Porque as pessoas acabam vendo esse movimento espiritual, vamos falar assim, configurando no ser, né? Que está ali de alguma forma entregando algo consagrado, algo divino, que também não é real, né? Que também não é justo, né? Então, os dois lados não são legais, né? É tanto o que é o contrário, né? Que é o preconceito, mas também aquela devoção total também, que pra gente que é um ser humano que não, vamos falar assim, que é igual a todo mundo, também não é legal, mas a gente acaba vivendo esses dois cenários, né? Esses dois cenários. Então, você enxerga
quando tá passeando lá com a família, no parque, no churrasco do domingão, lá você vê espírito pra tudo quanto é lado. Não dessa forma. Aos poucos, quando eu comecei, eu só fazia a psicografia. Aí, depois de um ano e pouco que eu fiquei fazendo um treino, porque a psicografia minha é mecânica, e ela precisou de muito tempo para questão de sensibilidade, porque é muita energia. Então, tipo, no início não saía nada com nada. E aí isso foi uma coordenação motora que foi acontecendo. Então, isso ficou quase um ano, um ano e pouco nessa parte. Aí depois eu recebi um espírito que se deu o nome de mentora. E aí essa mentora, que depois deu o nome de Amélia, é que começou a conduzir o meu desenvolvimento em relação às outras funções mediúnicas. Então, meu primeiro movimento ele vem da psicografia. Então, para eu acreditar que era espiritual, tinha que ser pelo braço. Não aceitava a outra fonte. Depois eu fui desenvolvendo. E eu vejo, eu escuto, mas assim, ao longo desse processo eu aprendi, isso acontece por comandos, não acontece sem a minha vontade, entende? É um processo. Quando eu estou a trabalho, quando eu estou com aquela função, com aquele compromisso, eu me abro a isso. Quando eu não estou, eu percebo a energia espiritual, eu sinto, mas eu sei como não abrir esse campo, e isso facilita muito a minha convivência. Eu não tenho dificuldade em lidar com a mediunidade, exatamente porque eu não misturo esses dois movimentos. A hora que eu estou físico, é físico. Então, se alguém quer minha ajuda física, precisa se virar com o Fabrício mesmo. Agora, na hora que eu estou trabalhando, prestando alguma atividade espiritual, né? Ou numa psicografia, ou nos tratamentos espirituais, aí sim eu estou à disposição. E aí o campo está aberto. E aí, ver, escutar, são comunicações, né? Que tem uma base energética, que tem uma função ali de auxílio. Então, na verdade, não tem diferença, né? Se eu for escutar ou se eu for ver, o princípio é uma comunicação. Então, quando tem sentido, entende? Quando tem uma função. Claro. Não é um movimento que me incomoda, que fica me perseguindo, não acontece isso, não. Acontece isso. Quando eu disse, o passeio era de encarnados mesmo, os encarnados que tem essa questão. Que tem essa questão. Eu pensei os espíritos que você estava vendo, passando por alguma coisa. Assim, eu entendi. Legal. Bacana. Deixa eu dar uma dica aqui, ó, maravilhosa da Márcia Luz, que a gratidão transforma e transforma mesmo. Eu mudei a minha família, eu faço com a minha mulher, com o meu filho, com o meu irmão, com a minha mãe. É maravilhoso. Esse curso, de longe, é o mais incrível que a gente anunciou em toda a história desse programa, tanto do Café quanto do Paranormal. Se alguém me perguntar, Guru, eu preciso de um curso para me ajudar, faça o curso A Gratidão Transforma, da Márcia Luz. Muda mesmo. Ela fez uma tese de doutorado falando sobre a gratidão e ela comprovou que cientificamente a gratidão vai transformar a sua vida. E às vezes a gente fala, mas eu sou grato. Eu achava isso também e eu não sabia nada sobre gratidão. A gente tem várias confusões. Pode fazer, porque é tão, a gente garante esse produto que você tem 15 dias para devolver se você não quiser o seu dinheiro e você não vai devolver, vai mudar a sua vida e você vai me agradecer. A Márcia Luz veio no café, deu mais de 100 mil pessoas vendo e foi um sucesso absoluto esse curso, então não perca tempo porque a gratidão transforma e transforma mesmo. Eu já aproveito para perguntar para o Fabrício Guerra que você deve trabalhar muito mesmo com a gratidão também, porque você ajuda as pessoas com as suas psicografias. Então eu queria que você contasse um caso, claro que deve ter vários, de algum que marcou muito a sua vida, que você fez alguém que chegou muito desesperado, aí você pode contar a história. E brincando com o conceito da gratidão, é até totalmente relacionada com a Amélia, que é a mentora, porque em todas as assinaturas, ela sempre, no final, ela coloca gratidão, gratidão e gratidão. E sempre que eu faço uma mensagem, né, psicofonada também, é uma expressão, é uma marca dela, né, esse tema gratidão. Mas quando você se dedica, né, ao movimento espiritual,
eu falo que a coisa mais importante é você também estar aberto, né, e acessível à parte física que corresponde com ele, né? Então, Uhum. sempre a parte, vamos falar assim, inicial é da necessidade de alguém, né? Então, quando se fala de luto, que é o sentido da psicografia para entes queridos, né? Uhum. Muitas pessoas passam quase que, vamos falar assim, grande parte da vida paralisados por essa dor, né, da perda de um ente querido. Né? Quando você falou escolher um, eu comecei a repensar aí um tanto, e eu lembrei de uma história muito legal que foi, que deve ter acontecido há uns 2 anos. Eu, eu estava fazendo uma atividade no Instituto de Estudo, com um grupo no Instituto lá no Prata, e aí a gente estava fazendo estudo e aí chegou uma família de uma cidade vizinha, assim, um pouco distante, que tinha acabado de perder uma filha que tinha suicidado. E aí, na hora que eu parei para receber, estavam muito, vamos falar, desnorteados, eu deixei o grupo estudando e fui numa sala conversar. Quando eu fui conversar com essa família, aí é a questão assim que a gente vê o valor, né, de você estar acessível fisicamente, porque eu poderia dizer, Fabrício está fazendo uma outra atividade, tem que vir um outro dia. Mas você abriu a porta e aí você traz todo o movimento espiritual, porque quando eu entrei na sala e comecei a conversar, a filha desencarnada estava junto com os pais e num estado de sofrimento muito grande. Eu vi a desencarnada, mas uma coisa que a Amélia me ensinou é que eu vou sempre na vida espiritual, quando eu estiver trabalhando por alguém, eu vou ver muita coisa, mas eu devo entregar só aquilo que eu devo, porque para uma mãe não seria legal ver saber daquilo que Situação. estava acontecendo. Sim. Então todo o desespero daquela mãe vinha do desespero da filha que estava junto com ela e vivendo um processo muito duro de arrependimento. E aí eu tenho a comunicação com o mundo espiritual, por exemplo, quando eu estou atendendo e eu estou conversando com alguém, eu consigo fazer a conversação com o espírito pela mente. Funciona assim comigo. Então eu converso com a filha e converso com a mãe. Assim eu conversei. Eu falava como se eu estivesse falando com a mãe e eu estava direcionando a filha que estava ali em uma situação de desespero. E aí eu conversei, acolhi a mãe, ela ficou tranquila, expliquei como é que funciona, porque como a gente acaba pegando muitos mitos, né? Então, para uma mãe de alguém que tirou a própria vida, pensa assim, minha filha vai sofrer pro resto da vida, ela vai ser castigada, e essas eram as questões que ela estava. Então, eu fiz todo um acolhimento físico e fiz um direcionamento espiritual, porque eu falei assim, eu posso, em algum momento, fazer uma carta? Posso, mas a filha, ela precisava passar por um processo né, de buscar uma ajuda espiritual e entrar lá no trabalho espiritual, porque não funciona dessa forma, né? O espírito quer e eu vou fazer uma carta. Ele precisa se submeter, né, ao trabalho espiritual. Então eu convidei aquela garota, né, a participar dos nossos trabalhos para que ela pudesse entender como que ela ia direcionar a vida dela. E eu acho que uns 8 meses, 10 meses depois, em uma das atividades de psicografia, a gente teve a oportunidade de fazer a carta daquela moça. Né? Então, foi feito, a família continua acompanhando os trabalhos insistentemente, e em algum momento chegou o dia deles receberem a carta e a filha conta, né, todo um movimento de desespero, né, ela conta o quanto ela arrependia de ter vivido aquele momento que foi como ela disse, um distúrbio, né, de segundos que ela, né, acelerou o processo e não tinha mais volta, mas aquele processo foi um processo de cura espiritual, de cura física, e esses pais, né, até hoje fazem parte do grupo de voluntários no Instituto e são pessoas que hoje ajudam dentro da cidade deles a trazer adolescentes exatamente buscando que não aconteça em outras famílias aquilo que eles viveram. Então, acho que
Para mim, quando eu tive a primeira conversa com a minha mentora, que é a Amélia, eu não tinha o dogma religioso, assim, eu não fiz por santidade. Eu brinco que eu fiz por utilidade. Se tiver utilidade, eu topo. Entende? Essa que era a minha conversa, esse era o sentido da mediunidade na minha vida. Eu vi que ajudava as pessoas, então eu topei. Então eu brinco assim, se tiver utilidade, se fizer sentido para quem está recebendo, eu vou topar fazer. Se não tiver sentido, não tem. Então, quando você vê o valor daquilo acontecendo, né, nos dois planos, né, ou seja, um movimento, ele fazendo a conexão e aliviando, né, para que ambos tenham uma sequência de vida sem peso, sem dor e com um princípio maior, né, da vida da gente, que é um movimento de evolução, né, que é a entrega total de todos nós, seja em qual plano que a gente esteja, né. Então, acho que essa é uma história para mim que quando eu fui recapitulando aqui, tem muitas histórias, mas ela é uma história especial, né? Uma história que a gente viveu todo o processo, desde o dia que recebeu aquele espírito, assim, de uma forma muito difícil, muito triste, né? Até o processo de recuperação dele a ponto dele conseguir, né? Com a ajuda lá do grupo espiritual, né? Você via ainda com muita dificuldade, mas ter a chance de fazer uma conversa e que muda completamente a história daquela família, né? Inclusive de um irmão que sofria muito por causa daquela perda, né? E é uma história muito, muito legal que eu acho que eu destaco ela, né? Nesse sentido. Mas tem muitas. Sim, com certeza, vários casos. O interessante que eu consigo perceber é que como é difícil para você também, porque chega uma família que acabou de perder uma filha, nesse caso, né? E você vendo a filha, não podendo falar necessariamente o que estava acontecendo, porque ela estava arrependida, né? Do que foi um momento ali que a coisa... E é bem assim mesmo, infelizmente, né? A coisa ela vai se juntando e uma hora explode de uma vez só. A pessoa não vê saída, né? Fala, eu não me dei bem no namoro, eu não me dei bem nas finanças, e para que eu existo? Alguma coisa nesse sentido. E toma uma atitude desesperada e deixa a família nesse estado, né? E o desespero da mãe era totalmente atrelado à filha, né? Que ela estava também desesperada. Porque a partir do momento que um encarnado, né, está muito ligado a um desencarnado, acontece essa troca natural de vibração. É o amor que liga um ao outro, não é só o sangue, né? Existe um movimento espiritual ali acontecendo. Então, essa ligação fazia com que ela expressasse, né? As cenas que eu via na mãe, elas estavam sendo, primeiro, sendo trazidas pela filha. E é um processo, assim, num movimento bem agressivo, sabe? De brigando com Deus. E aí a gente vai conversando, o movimento do trabalho espiritual vai equilibrando ali aquela energia que estava em estado psíquico ainda, né? A pessoa não tem ainda o corpo, mas o movimento psíquico dela, ele está do mesmo jeito, a energia ainda é material, né? Então, ali necessita do apoio material e espiritual, né? Então, aí a recomposição e aí todo um processo de direcionamento que é um caminho de cura que a gente vive aqui tantas vezes na nossa vida também, né? Nas coisas rotineiras da vida, né? E é legal da gente ver isso entre os dois planos, né? Isso para mim, situações como essa é que fizeram com que eu me entregasse, né? A um movimento desse. Que é bem impactante, né? Você vê que você pode ajudar uma família que a partir daquele momento... ela pode ficar destroçada para o resto da existência dela, né? E, inclusive, isso pode continuar uma maldição hereditária, mesmo que esse pai e essa mãe venham a desencarnar naturalmente, ele vai ficar essa mácula na vida da família, né? Se a gente acredita que existe a vida espiritual e se a gente acredita que existe uma relação da gente com ela, quando existe afinidade, a questão é que um acaba... conduzindo o outro, né? Então, a mãe falava também já em não valia a pena viver. Claro. Seja, o processo dela já era exatamente isso, né? Claro. E ela tinha irmão, né? Então, tem... Agora, eu separei uma e eu estou contando por quê? Porque são muitos casos nesse cenário, então a pessoa nunca vai entender qual é o trabalho, né? Porque são situações, assim, íntimas, né?
mas que, como eu faço isso muito, eu converso com muita gente, atendo muitas pessoas nessas condições, né? Então, acaba que se torna privado, porque ninguém sabe de quem que eu estou falando de Ah, verdade, não, né? sim, sem Mas citar os nomes. eu tô querendo dizer que isso é Uhum, uma parte importante, né, uhum. desse processo e que motiva, né? E que coloca a gente numa condição de entrega, né? Deixa eu ganhar o meu presente aqui. É que eu Ah, fiquei curioso para tem ver um agora presentinho pro do guru, do Instituto Instituto. Amélia Rodrigues. Vamos falar aqui, ó. Pode dar aqui. Obrigado. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Primeiro, ó, a gente tem aqui, ó, A Vida de Jesus, o Fabrício Guerra, pelo espírito de Amélia Rodrigues, ó, um livro que esse eu consigo ler, então você deve adquirir. Eu tenho para vender esse livro? Tem, ainda não está na internet mais, porque a gente não está tendo a Shopee, né? Aham. O Instituto, como ele não é comercial, né? Ele desenquadrou do contrato da Shopee, a gente não está conseguindo Mas se fazer. alguém mandar lá no teu Instagram, Pode alguma mandar. coisa, qual fala o teu Instagram? Instituto, arroba, né? Instituto Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, tá aqui, ó. Instituto Amélia Rodrigues, tudo junto, arroba no Instagram. Você vai achar esse livro aqui legal demais, aqui, ó, A Vida de Jesus. E aqui eu também ganhei uma camiseta lindíssima, ó, com uma boa mensagem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também. Isso aqui também tem à venda ou não? Isso também tem à Tem no venda. Instituto lá? O Instituto, É. ele existe fisicamente por um fim social. Então, como é Sim. que funciona? Por esses trabalhos, por a venda desse material, a Aham. gente vai arrecadando e vai ajudando as instituições lá do São Legal. Domingos do Prata, sabe? Essa é Aham. que é a finalidade do Do Instituto físico. Instituto, é. Porque quando veio a pandemia, Sim, eu fazia sozinho esse Aham. trabalho nas casas espíritas. sim. Quando veio a pandemia, fechou tudo. E aí, minha esposa, Juliana, que deu a ideia Fazer. de fazer isso via Instagram. Então, eu primeiro comecei bem restrito, criando um grupo bem escondidinho ali, por causa da exposição. Mas o negócio foi crescendo. E quando terminou a pandemia, o Instituto já era um monstro. Todo mundo acompanhava de todo lugar o Instituto. E todo mundo queria ir em São Domingos do Prata conhecer o Instituto, mas não existia, porque era só a página do Instagram. Entendi, não Entende? tinha Não físico. existia. E aí todo mundo queria participar e a gente começou a construir um processo, né? A gente foi atrás de um lugar para fazer, né, esses encontros, porque a partir do momento que eu fiz essa exposição na internet, a verdade é que eu também fechei a porta das casas espíritas, porque ninguém se afina a esse trabalho dessa forma. Então, eu já não tinha mais a abertura de fazer as cartas nas casas que eu fazia, por causa da exposição da internet. Aí, a gente acabou tomando coragem e abrindo uma porta, vamos dizer assim, e é isso. O Instituto ele tem essa finalidade, a gente tem muitos trabalhos, inclusive as cartas psicografadas, mas a Amélia, que é a mentora, ela tem uma relação muito forte com criança, então, assim, tem muitas atividades no Instituto que são voltadas para as crianças, então, o Instituto ele tem essa logística, né, de Sim. começar, de introduzir desde as crianças, a família inteira, né, então a gente lá recebe as famílias e todo mundo participa como voluntário, e aí foi construindo um processo, né, Hoje a gente fica num galpão grandão, onde a gente recebe os nossos encontros de psicografia presenciais, né, mas a gente não largou a parte online. Então, uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, a gente faz o mesmo evento presencial, porém online. Então, as pessoas de fora, elas fazem um pedido da psicografia por intermédio de uma planilha lá que a gente tem na bio do Instagram. E aí ela é um formulário, preenche lá as informações no primeiro domingo do mês. Aí essa planilha, ela chega para mim às 5 horas da tarde no domingo, e aí eu vou estar ali ao vivo, numa mesa assim, e vai ter um palestrante fazendo a palestra, enquanto eu vou fazendo a psicografia, e na hora que eu vou terminando a psicografia, começa a leitura daquelas cartas, e aí é assim que funciona o trabalho físico e também o online. As pessoas pedem, né? E aí, por intermédio de orientação, a gente acaba entregando aí algumas mensagens pela psicografia, né? Legal, então Instituto Amélia Rodrigues, tudo junto no Instagram, ó, aqui ó, não existe fé sem amor,
mas pelo amor compreendemos a verdadeira fé. Então, olha lá, camiseta maravilhosa que eu ganhei aqui. Muito obrigado, do Instituto Amélia Rodrigues. E tem um coraçãozinho ali no O, e eles grifaram ali amor. Olha só que interessante É, ali. Bem é legal. essa história dessa, posso contar? É a Pode, história claro. dessa logo aí, ela é legal porque estávamos 3 pessoas, né? Uhum. A Maísa, a Gisele e eu numa reunião Hum. decidindo que a gente ia abrir, né, a estrutura física do Instituto Amélia Rodrigues. Eu recebi há um ano antes uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra de Menezes é um espírito que tem muita comunicação com ele, e ele abriu esse instituto, ele é que deu nome ao instituto e ele é que conduziu toda essa ideologia. Do jeito que ele escreveu nessa psicografia é o jeito que funciona hoje. E a gente tentando, sabe, 3 pessoas tentando viabilizar aquilo ali, e aí no dia seguinte a Gisele estava tomando banho. Aí ela cravou essa mensagem do amor, porque na verdade a gente sempre chamou do Instituto do Amor, sabe? Sempre teve Do amor. esse movimento de amor. Legal. E aí ela achou esse amor aí e virou a logo do Instituto. Uhum. Eu lembro que ela chegou pra gente na reunião num guardanapo, assim, ó, escrito. Mostrou. É legal, ficou muito É, bonito. Parabéns, essa foi intuição intuição, aí. muito Muito, legal. muito bacana. Ficou legal demais. Então é isso aí. Conheçam lá no Instagram. Eu vou aproveitar também para falar do meu queridíssimo Otávio Leal. Olha só que beleza. Quando eu estava perdidão há mais de 2 anos atrás, sem saber o que fazer, a gente estava naquela situação, né? Todo mundo ficou em casa e tal. E o que eu vou fazer da vida? Eu fiz um mapa astral com o Otávio Leal. Tem o cupom. Tem pagamento facilitado, você pode parcelar e você também vai sair desse atoleiro como eu saí. Na parte financeira, na parte amorosa, você vai receber um áudio de aproximadamente 3 horas e é feito pelo próprio Otávio Leal. Ele não terceiriza, não manda nenhum estagiário fazer, é ele mesmo que faz das grandes celebridades. Eu sempre cito que a Rita Lee, né, que desencarnou recentemente, fez um mapa astral com o Otávio Leal. Então é muito legal você fazer um mapa astral, você que está se sentindo meio paradão na vida, né, que às vezes chega uma hora e dá uma estagnada. Faz um mapa astral que você vai ser muito feliz, que eu fiz e funcionou demais. Eu só recomendo às pessoas que eu realmente acredito. E meu irmão Otávio Leal, sempre fazendo o melhor mapa astral de todos. E procurem os cursos dele. Eu recomendo firmemente o curso de Reiki 1, 2 e 3, japonês, tibetano, tradicional. Sempre está lotado as salas dele, porque é bom demais. Ele faz isso há mais de 34 anos. São 3 décadas e meia de pura tradição ali, ensinando as pessoas. Muito bacana. Meu querido Fabrício Guerra, chegou a hora agora. Chegou a hora que eu queria fazer essa pergunta. Se você depois pode fazer uma demonstração de psicografia, a gente vai esquematizar isso de algum jeito melhor. Mas agora eu queria que, se você puder e quiser também, se quiser falar não, aqui é um programa absolutamente livre. Se falar assim, não quero, pode fazer também. De que se algum espírito ou alguém que está aqui próximo quisesse falar alguma coisa para mim, se você pudesse ouvir de alguém e falar. Independente do tempo que isso tome, eu já até antecipei as coisas que eu tinha que fazer aqui, porque esse momento era mais importante ainda. Vamos lá, né? É, Então você vai fechar os seus olhos e vai conectar comigo. Uhum. Que você saiba, meu querido filho, que é alguém muito especial para todos nós, que tem
dentro de você um coração muito generoso, muito amoroso, muito iluminado, e que tantas vezes se perde na vontade de se entregar por inteiro, na vontade de se conectar com tudo e com todos. Acaba se frustrando, se sentindo cansado e desconectado. Saiba que você sim é alguém muito especial e que sua contribuição tem sido a cada dia mais importante, mais generosa. Procure sempre encontrar dentro de si essa expressão tão bonita, tão iluminada, mas que ainda não consegue comunicá-la, não consegue enquadrá-la, porque tem medo da rejeição, da incompreensão. A leveza que tanto procura não estará naqueles que tanto espera. Pois você tem um sentido íntimo de conectar aqueles que mais necessitam. E é deles que encontrará a verdadeira gratidão e receberá intimamente uma explosão de amor e de libertação. Essa inquietude se transformará em leveza. E o fardo se tornará incentivo e disposição para sempre caminhar. A alegria, meu menino, nasce de dentro para fora. Portanto, solte sua luz e vá transformar a vida daqueles que necessitam. Você é sim um menino de luz. Muito bom, muito bom. Belíssimas mensagens. E ela, enquanto o Fabrício estava falando, eu vinha sentindo realmente as energias, assim, né? Você vem sentindo alguma coisa no pé. Aí a minha mão, aqui não vai dar para ver no vídeo. Vê se dá para ver, Gabriel. Ela tá totalmente molhada aqui, sabe? Você sente uma, uma energia diferente, assim, né? Um outro astral. E realmente, de fato, isso acontece comigo, né? Como os espíritos têm a capacidade de acessar lugares
que muitas vezes os encarnados não percebem. É uma constante luta para tudo, no paranormal, levando chapuletada para tudo quanto é lado. Da onde que vocês tiram essas informações? Essas pessoas são todos maconheiros, é o que eu mais ouço, não é? Porque o mundo espiritual, ele tira você da Matrix, ele tira você do conforto do joguinho de futebol, da novelinha, da coisinha gostosa que você está vivendo. E o meu propósito aqui é exatamente isso, que as pessoas percebam cada vez mais um mundo espiritual como algo normal, como algo... e não porque eu já venho nessa espécie de batalha, nem quero colocar isso como uma batalha, porque não é um fardo, eu não estou guerreando contra nada, mas existe uma pressão social, né, contra, em alguns casos, pressão familiar, no meu caso isso não existe, ainda bem. Então sempre tem essas forças que eu preciso toda hora falar e relembrar, não, você está indo no caminho certo, você está falando coisas de luz, porque as pessoas vão querendo derrotar você o tempo todo. Você lá no Instituto, né? Com certeza as pessoas vão falar, lá, esse aí quer se aparecer, tá fazendo isso porque não sei o que lá, ou é doido, imagina, eu quero fumar um desse. Isso, assim, é porque o paranormal tem tanto sucesso que a gente já meio nem liga mais, são tantas mensagens, mais de 10 mil mensagens, 5 mil, e é dividido entre os que acreditam muito, os que querem derrubar, os de outra religião que querem provar que você tá mentindo. Sendo que todo mundo está aqui no planeta Terra. Então a gente podia se ajudar mais, né? O Fabrício conversaria naturalmente com um bispo, com um padre. Não assim, não, esse aqui não é o Jesus que eu aceito. Fica uma coisa meio separada, né? Clãzinhos, assim. Uma defesa por uma verdade Sim. única, né? E ela não existe. Na verdade, ela não existe. Eu acredito muito... Eu tenho visto isso, é um movimento mundial, que as pessoas querem se apegar aos espíritos, a Jesus, sem a religião. Não há necessidade da religião, portanto, a religião também é importante como base. Você foi buscar no Kardec, a própria Igreja Católica tem rituais magníficos, né? Mas não é ali que eu vou estacionar o meu carro. Eu quero passear em outras áreas ali também. E a gente vive uma vida material, né? Uhum. Aquilo que foi construído precisa ser evoluído. Tudo na matéria precisa de evolução, né? E a questão religiosa, ela também precisa desse movimento, né? De desapegar, né? Da base e seguir um processo de crescimento. E o Instituto, ele tem muito essa característica, porque como eu faço cartas, então as pessoas caracterizam como espírita, né? Mas eu faço live e já coloco Nossa Senhora na frente exatamente para tirar. Esse negócio, Porque lá a gente recebe católico, a gente recebe pessoas de outras igrejas, e as pessoas vão ali porque elas precisam de algo. E não porque elas precisam ficar indo ali a vida inteira. Elas recebem aquilo que elas precisam. E esse é o sentido do trabalho. Sim. Não é o sentido do trabalho, não é criar um tanto de gente seguindo, é simplesmente fazer a entrega, né? E a entrega espiritual é isso. A gente acabou de viver. Se a gente canaliza em uma frequência, a gente vai ter um tipo de mensagem. Se a gente, né, tiver, né, em outra vibração, com outro sentimento, virá outras mensagens que não serão, né, na mesma condição, porque o tempo todo, eu acho que a coisa mais importante da gente entender a espiritualidade é a gente entender que ela é normal, ela é cotidiana na vida da gente. Sim. E ela interfere no psíquico, ela interfere no tomada de decisão, ela interfere no movimento físico da maioria das pessoas. E eu costumo brincar que desenvolver a espiritualidade é tomar posse de um novo tato. E as pessoas ainda veem, né? Quem gosta vê como especial. Quem não gosta vê como doido e mentiroso, né? Mas a verdade é que na vida de todos nós, né, isso está acontecendo na normalidade. Se a gente aprende a conviver e a conduzir isso, a qualidade de vida da gente vai melhorar. E a verdade é que a gente pode contar com muito mais coisas, muito mais informação, a gente vai ter uma capacidade de evolução muito superior se a gente aprende, né, a viver essas conexões, esses movimentos que não
um privilégio de um indivíduo, de um ser, não vem do Papa, não vem do bispo, não vem do padre, não vem do médium, isso é de Deus, né? E é isso que a gente tem que tomar posse, para que a gente possa trazer para a nossa vida essa melhora, essa reflexão e aprender a interagir de forma natural com esse mundo que faz parte da gente, né? Muito bem, maravilhoso. Então vocês conheçam aqui esse livro maravilhoso aqui, A Vida de Jesus, ó, só lá no Instituto Amélia Rodrigues. Você vai ver, tem lá para vender. Tem as camisetas também que eu mostrei aqui que são muito incríveis. Você vai conhecer o trabalho do Fabrício Guerra, que está lá fazendo psicografias incríveis, salvando vidas, integrando o mundo espiritual, fazendo um trabalho sério, que é muito legal. Então, ele ele também, como você que provavelmente está assistindo, tinha uma vida normal, entre aspas, porque tudo que está acontecendo aqui é normal, mas a gente ainda luta para que isso seja normalizado, graças ao Paranormal, ao Café com o Guru, principalmente, né, o Paranormal, que isso vence concretizando. Não há problemas de você falar de espírito, não há problema de você falar de ET, não há problema de nada. Você deve ser muito feliz fazendo isso, porque a vida é isso, é quem tá aí no universo. Quem quiser aproveita e usa. Ninguém é obrigado. Às vezes as pessoas me perguntam: Guru, eu sou de tal religião, posso tirar carta? Eu falei: ué, quem te proibiu foi seu pastor, não fui eu. Pode ir lá, eu não tô falando nada. Se quiser, não vai acontecer nada. O demônio não vai te puxar, ninguém, nada que trabalha com medo é só para te colocar medo na cabeça. Vai tranquilo que vai se dar bem e ainda você vai poder ser mais feliz ainda. Fica tranquilona aí na sua vida. Então, tivemos um capítulo incrível. Deixem o joinha, que é muito importante. Comentem aí nos comentários fixos, que eu vou ler, vou responder. Eu adoro ver os comentários do café. Aproveite aqui a Harp, né, que é maravilhosa. Tem baita descontão aí com o cupom do Guru. O preço é bom demais. Ó, o tecido é macio, que é uma delícia. E é isso, né, meu querido Fabrício? Então fala mais uma vez só o teu arroba lá, que todo mundo sempre pergunta. Instituto Amélia Rodrigues, né? É a forma mais ativa de nos encontrar, porque o Instituto começou no Instagram, na verdade, né? Antes dele ter uma casa física, ele lá. começou no Instagram, né? E é onde a gente tem a nossa maior interação. Maravilhoso. Então tá aí. Fabrício Guerra, novidade aqui para vocês verem e é muito legal, foi um capítulo muito especial. Fico aqui por enquanto, gratidão sempre, até a próxima. Até.